Quando chega o inverno, logo vem à cabeça aqueles alimentos, aqueles pratos mais gordurosos, como fondue, queijos amarelados e também chocolate quente, né? Só que essa estação mais fria do ano pede alimentos mais saudáveis e também com baixa caloria. E para explicar melhor um pouco para a gente como a gente deve se alimentar melhor durante o inverno, nós convidamos uma nutricionista, a professora Clenise Capelani, que também é coordenadora do curso de nutrição aqui da UDC. Professora, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, boa noite. Como é que a gente deve cuidar da alimentação durante essa época? Em geral, o inverno, ele predispõe a alimentos mais quentes, como você falou. Todos os alimentos que a gente consome no inverno, por ser mais quente, eles têm um valor calórico um pouco maior. Então, o consumo de frutas, ele acaba diminuindo, o consumo de sucos, o consumo de água acaba diminuindo, porque a gente não sua, não tem muita sede. Então, o que acontece é que a gente vai acabar consumindo produtos mais quentes até para dar aquela sensação de calor que o organismo precisa. Então, mais achocolatados, por exemplo, no período da manhã ou da tarde. Na hora do almoço, a gente costuma consumir coisas mais quentes, menos saladas, por exemplo. De tarde, novamente, os quentes, né? E de noite ou nas saídas, por exemplo, até as próprias bebidas alcoólicas que têm um valor calórico um pouco maior. Então, como é que a gente pode fazer para minimizar esse excesso de valor calórico? Vamos lembrar que também, quando a gente reduz a atividade, que é uma questão que acontece muito no inverno, é claro que o valor calórico elevado com uma atividade menor também incentiva o aumento de peso. Mas em relação à alimentação, por exemplo, né, a redução de açúcar nos achocolatados, o consumo dos sucos e das frutas, ele pode ser muito bem-vindo quando a gente trabalha com elas cozida. Então, a fruta cozida como sobremesa, ela também é quente, mas ela continua sendo uma fruta, né? Quer dizer que a gente pode mudar o jeito de preparar os alimentos. Isso é importante. Então, as saladas que a maioria das pessoas, inverno, salada, né? O que a gente vai fazer? A gente vai usar elas refogadas na forma de soufflé, na forma de pirê, e que elas serão também, elas têm o mesmo valor calórico, mas ela tem um preparo com um formato mais adequado à estação que a gente está. E no período noturno, a gente incentiva muito os caldos, as sopas, os cremes, porque eles não têm valor calórico muito elevado. Ok. A senhora citou as bebidas alcoólicas, a gente bebe muito vinho, até quentão, né? Época de festa junina, faz bem toda essa bebida alcoólica? As bebidas alcoólicas não são aconselháveis e quando se consome, deve ser consumida numa quantidade bem pequena, porque o teor alcoólico da bebida, ele é bastante elevado. Então, no verão se consome muita bebida alcoólica, mas de teor alcoólico baixo, que são as cervejas. No inverno, isso não acontece. O vinho, o uísque, são produtos de teor alcoólico bastante elevado. Então, o consumo, não só por ser um produto alcoólico, né, mas pelo valor calórico muito elevado, a gente vai incentivar um consumo bastante pequeno. Onde tem mais álcool, tem mais caloria também. Quanto maior o teor alcoólico, maior é o valor calórico desse produto. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, mesmo no inverno, a gente tem que tomar água. No inverno, a gente toma pouca água. E o organismo também pede menos, porque nós suamos menos. É importante a gente tomar pelo menos, eventualmente, um pouquinho de água e nunca gelada, porque a gelada dá aquela sensação de esfriar. Então, se deve tomar mais, é claro, água em temperatura ambiente. Temperatura ambiente. E fondue, a gente come muito fondue nessa época do ano também. Faz bem? Todos os alimentos devem ser consumidos. Quando a gente fala num prato específico como o fondue, é claro que tem o fondue de carne, o fondue de queijo, ele tem um valor calórico mais elevado, mas nós temos também o fondue de chocolate com frutas. Então, o que é importante? O importante é não abusar, né? Então, não é o consumo elevado ou pequeno que pode fazer essa diferença, né? É a gente consumir aquelas porções que são necessárias. Não se consome fondue toda noite, né? A gente vai num sábado, num restaurante e acaba consumindo esse tipo de prato. Mas existem outros tipos de pratos que também são quentes, por exemplo, né? Que são os peixes. Né? Peixe nunca vai ter valor calórico muito elevado. Tem uma opção. Uma boa opção, né? As carnes é que tem um valor calórico um pouco mais elevado, mas a gente sempre pode contrabalançar com produtos que acompanham esses produtos, carne, né? Bovina principalmente, que é uma preferência, com pratos que não têm valor calórico tão elevado e que são à base de legumes,
de vegetais para fazer esse acompanhamento. O peixe, geralmente a gente se lembra só do peixe na época da quaresma, né? Que é todo mundo da tradição, todo mundo come. E as sopas, a senhora falou que também é ideal, né? Sopas e caldos. As sopas, caldos e cremes, eles todos têm um valor calórico um pouco menor. Até porque eles são feitos de vegetais. Então, a gente sempre incentiva que esses preparos, eles não sejam feitos com produtos muito gordurosos, né? Então, carnes que têm um teor muito elevado de gordura. Então, carnes mais magras não vão fazer a diferença no final do paladar. Porque quando a gente faz uma sopa de legumes, o que tem que dar o gosto é da sopa de legumes, né? São dos legumes e não da carne que está colocada lá dentro. Então, esse tipo de prato, ele é muito bem-vindo. Ele tem um elemento importante que é o líquido, já que a gente acaba reduzindo o consumo de água no inverno. A sopa, ela acrescenta um pouquinho mais de líquido ao teor diário hídrico que o organismo precisa. E os orientais têm o costume de beber chá, né? Durante o dia e também depois das refeições. Tem problema beber esse líquido quente depois da alimentação? Não se aconselha a tomar chá logo depois das refeições, né? O chá, ele é um excelente líquido para tomar, mas assim, como lanche. Depois das refeições é importante esperar um tempo para depois tomar um líquido. Quanto tempo? Assim, pelo menos uns 30 minutos. Nós temos que lembrar que os chás, a maioria deles, eles têm substâncias dentro chamadas taninos, que eles impedem a absorção de sais, minerais e vitaminas. Então, é importante o consumo desses produtos, para quem gosta, mas afastar um pouquinho do horário da refeição e colocar ele em lanches, por exemplo. Ele é sempre muito bem-vindo no lanche da tarde, na ceia, né? Antes de dormir, eles esquentam bastante. É bem gostoso no inverno. Legal. Professora, tem algum tipo de alimento que a gente pode tomar para evitar os resfriados nessa época de inverno? Nessa época de inverno, o que a gente deve consumir é sempre alimentos ricos em fontes de vitamina C. Nós encontramos vitamina C numa variedade muito grande de alimentos. Então, por exemplo, quase todos os produtos vermelhos vão ter vitamina C. Beterraba, Beterraba fruta, tem, cítrica. tomate, os vermelhos, Até né? o tomate? Tomate, claro, ele tem. E é importante lembrar as frutas cítricas, né? Que todas elas têm bastante vitamina C, mas nós temos também vitamina C nas folhas verdes. É né? mesmo? Isso. E a maioria dos alimentos, eles têm uma quantidade de minerais, não só a vitamina C, como outras vitaminas, em quantidades pequenas. Por isso é importante uma alimentação equilibrada e diversificada. Então, quando a gente fala cores diferentes, todas as refeições têm que ter saladas ou legumes refogados no inverno de cores diferentes, verde escuro, vermelho, cor de vinho. Essa regra continua durante o inverno. Essa regra continua. O que a gente pode mudar são as formas de preparo, mas uma alimentação saudável, ela é equilibrada tanto no verão quanto no inverno. Muito se fala que é bom aumentar o consumo de alho para evitar a gripe. É verdade ou é mito? O alho tem umas propriedades bastante interessantes, entre elas é a vitamina C. Mas nós podemos conseguir esse mesmo aporte numa refeição um pouco mais equilibrada. Ficaria difícil consumir alho e trabalhar, por exemplo, né? Não dava certo, né? Teria que consumir ele de noite. Mas não se recomenda esse tipo de consumo. Se recomenda uma alimentação equilibrada e saudável. Professora, nessa época do ano, férias de julho, as crianças estão em casa. O que é que os pais podem fazer para a criança ter uma boa alimentação na época das férias? Em relação às crianças, uma coisa que é muito importante a gente fazer com elas é aproximar elas da cozinha. Né? Mesmo? Então, hoje nós temos a internet com uma facilidade gigante, né, de fazer, por exemplo, lanches junto com as crianças. Tudo que a gente faz com a criança, ela aprende a fazer e é um incentivo para que ela consuma. Nada melhor do que fazer, por exemplo, ensinar a criança a fazer um suco, a descascar uma laranja da forma correta, numa idade que ela possa usar faca, claro, né? Em que ela vai ter o interesse não só de fazer aquele procedimento, como de comer aquele produto. Então, nós podemos fazer lanches saudáveis, almoços saudáveis, mesmo com as crianças em casa. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? E procurar aquilo que as crianças gostam. Então, e criança gosta de coisa fácil. Sempre com acompanhamento dos pais por perto, né? Claro, criança não vai para a cozinha sozinha. Legal. Professora, a gente sente fome o dia todo nessa época do ano, né? Por exemplo, à tarde, o que é bom comer assim no meio da tarde? Nós recomendamos que o dia ele deve começar com o café da manhã, né? Após uma noite de sono, sem consumir nada, é claro que o organismo precisa de nutrientes
para ele começar amanhã. E depois desse café da manhã, é interessante o consumo de alimentos a cada 3 horas. Nesses intervalos, a gente recomenda sempre o consumo de água, porque o organismo precisa de líquidos e o inverno a gente percebe que a gente resseca muito mais a pele, porque a gente consome um pouco menos de água. Muitas vezes essa sensação de falta de água, ela reverte numa sensação de fome. E a gente acaba consumindo alimentos, principalmente quando ultrapassa esse período de 3 horas. Por isso é importante que a cada 3 horas, mais ou menos, a gente faça pequenos lanches. É claro que na hora do almoço, o almoço normal, mas o período da tarde é um período grande entre o almoço e o jantar. E muitas vezes, né, a gente acaba sem consumir. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, alimentos simples e que esquentam no inverno, o chá, você falou antes, o chá e algum tipo de sanduíche ou uma bolacha, ele já faz um lanche adequado no meio da tarde e quente. E à noite o jantar e antes de dormir novamente alguma coisa quente, né? Um leite quente, um achocolatado, um café com leite. Antes de dormir ele é sempre bem-vindo. Lembrando sempre que as quantidades é que devem ser pequenas. Certo, nunca em grande quantidade, né? E para finalizar, as pessoas temem engordar no inverno. A única maneira de perceber que a gente não está se alimentando bem é indo até a balança ou ter uma outra forma? O organismo dá uma resposta? O próprio organismo responde quando a gente faz esse aumento de peso, né? Mas tem que lembrar que no inverno a gente faz menos atividade. Por isso, muitas vezes, esse desequilíbrio entre alimentação e pouca atividade é que faz essa mudança de peso. Mas se for uma alimentação saudável, dificilmente vai ter uma diferença de peso muito grande. O que a gente aconselha é que não se esqueça da atividade física, nem no verão e nem no inverno. É uma excelente combinação, né? Sempre boa. Conversei aqui com a professora Clenise Capellani, que é nutricionista já há mais de 30 anos, né, professora? E também é coordenadora do curso de nutrição da UDC. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e as portas estão abertas. Obrigada. Tenha uma boa tarde.